Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos os corações aqui presentes, seus entes queridos e aqueles que aqui não puderam estar nesta noite. Na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, temos no início, vi que todos prestaram atenção, no início Jesus já nos dando um grande ensinamento, o da humildade. Ele diz que quando fizer a caridade, quando der uma esmola com a mão, faça de tal forma que a outra não veja. Isso é uma coisa simbólica, não precisa esconder a mão para trás, fingindo, porque a outra sabe, na verdade, o que está fazendo a mão. Mas é dizendo, faça, como ele diz no final, sem fazer soar as trombetas, sem fazer alarde. É aquela caridade que em época de política a gente vê muito, sem querer fazer censura, mas é a realidade. Vai dar aquele caminhão de cesta básica, mas antes chama a televisão para filmar e transmitir ao vivo. E fazer várias inserções nos noticiários. Está vendo como eu sou bom? De 100.000 cestas básicas aos nossos irmãos. Ainda tira foto, abraça. Mesmo que chegando em casa, tome banho com várias sabonetes para tirar o cheirinho dos pobres. Então, o que Jesus queria dizer era que devemos ser humildes ali. Quando fizer a caridade, faça de coração. Não precisa se esconder, se abaixar, que ninguém veja. Mas faça de coração, se alguém viu, viu. Mas não precisa levantar a cabeça ou o braço para mostrar que está dando a esmola, não é? É o coração quem fala mais alto. E no segundo ponto da leitura, vimos que Jesus faz a cura de um leproso. Mateus faz as duas narrativas, tanto do item 1 quanto do item 2. A primeira, ele fala no Sermão da Montanha. Sempre que ouvirem Mateus, quem lê, porque os evangelhos, espírita pode ler a Bíblia, sim, pode ler os evangelhos. A Bíblia não é o carro-chefe da doutrina espírita, mas ela não é prioridade de determinada religião cristã, porque nós, espíritas, também somos cristãos, 100% cristãos. Tanto que tem uma obra, a terceira da doutrina, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, o Evangelho numa interpretação dos Espíritos, né? Mas hoje eu quero trazer uma outra passagem muito interessante. Jesus fez muitas curas na sua breve passagem pelo orbe, quando aqui esteve entre nós. Curou cego, paralítico, mulher que sangrava havia 12 anos, um fluxo hemorrágico que não curava. Curou homem com a mão retorquida, enfim, fez todos os tipos de curas, até a filha de um chefe da sinagoga lá de Cafarnaum, que já era tida como morta, ele trouxe de volta à vida. Sem contar com o irmão de Marta, né? Maria e Marta, em Betânia, o seu grande amigo Lázaro, que ele traz depois de 4 dias no túmulo. Jesus fazia as curas de forma individual, mas a que eu vou narrar hoje, ele fez no atacado. Ele aí pegou pesado. Ele fez uma cura no atacado. Porque na primeira leitura vimos que ele curou um leproso, que dizia, Senhor, se quiseres poderei ficar limpo, poderá curar-me. Ficar limpo é limpar, porque a lepra era uma doença, como hoje ainda, do mesmo jeito, só que hoje tem cura, né? Naquele tempo não. Então a passagem que eu trago hoje é registrada por Lucas. Lucas foi um dos seus apóstolos que não teve o privilégio, não teve a alegria de conhecer o Mestre Jesus em vida. Mas o médico grego, seu nome era Lucano,
em grego. Ele foi um homem que dedicou-se de tal forma que, tal como ele era um homem culto, e o seu evangelho é mais uma linguagem mais elaborada, ele não tendo conhecido Jesus, mas esteve com Maria lá em Éfeso, fez uma verdadeira entrevista com Maria, a mãe de Jesus. E ela passou para ele desde a concepção até o nascimento, até o martírio. Então ele fez um verdadeiro dossiê da vida do Cristo. Culto como era, fez uma narração, uma narrativa muito bonita. E no capítulo 17, nos versos 11 e 19 do livro que leva seu nome, conhecido como o Evangelho segundo São Lucas, é que ele narra essa história muito bonita. Não é uma parábola, o registro é de um fato acontecido. No relato de Lucas, Jesus já estava a caminho de Jerusalém. Era a sua última passagem por ali. Ele já ia para o martírio. E ele já sabia disso. Então, quando a caminho de Jerusalém, passando pela fronteira entre Samaria e Galileia, deu aquele insight. Vou entrar aqui nesse vilarejo. Uma pequena aldeia de gente simples, pobre, e entrou. E ao entrar nessa aldeia, ele ouve um verdadeiro vozerio. Pessoas em súplica. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de nós. Olha o plural, de nós. Falei no atacado, de nós, né? Eram muitos. Se quiseres, poderemos ficar limpos. E eles insistiam naquela rogativa, naquele brado forte: Jesus, filho de Davi, tende piedade de nós. E Jesus, olhando para o lado de onde vinham aquelas vozes, ele vê que tinham 10 pessoas, 10 pobres moribundos, miseráveis, leprosos. 10 leprosos. É importante lembrar que Jesus já ia para o seu martírio. Mas ainda assim, esqueceu o que o esperava e pôde dar àqueles 10 miseráveis um pouco de alento e esperança. Um pouco de alento e esperança é generosidade com as palavras. Que ele curou os 10 leprosos. Os leprosos eram considerados pela sociedade judaica como seres, pessoas impuras, imundas, e que sua doença era um castigo de Deus, aquele mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus apresentado na Torá por Moisés, o grande legislador hebreu. Diferente do Deus que Jesus traz para nós. Um Deus que não pune ninguém, que perdoa e que dá tantas oportunidades quantas forem necessárias para que os seus filhos incautos possam se ressarcir dos seus débitos. A lepra, ou hanseníase, é uma doença infecciosa causada por um bacilo, uma bactéria, de nome bacilo de Hansen. Esse nome foi dado ao seu descobridor, o cientista norueguês Amauer Hansen, no ano de 1873. Era considerada uma doença grave, como até hoje, como disse, é ainda. Só que hoje já pode ser curada. No entanto, antigamente, essa doença, como não tinha cura e era associada à impureza, à desonra, quem assim era infectado por essa bactéria, por essa doença, era obrigado a se isolar e a manter distância daqueles que são sadios.
Há alguns historiadores que dizem que eles usavam uma espécie de matraca, um instrumento que ficava balançando e batendo, fazendo barulho, porque quando uma pessoa sã se aproximava deles, eles faziam barulho e as pessoas já sabiam que aquilo ali vinha de leprosos. E eles ainda eram obrigados a gritar: imundos, leprosos, dizendo que eles eram leprosos. Eles eram obrigados a ficar a distância de 7 côvados das pessoas sadias. Eles se esmolavam, mas não podiam chegar perto. E esses homens, aproximando-se de Jesus, ficaram à distância desses tais 7 côvados, e em posição de bastante inferioridade e humildade. Senhor, se quiseres, poderemos ficar limpos. Segundo o Espírito, Amélia Rodrigues, no livro Luz do Mundo, psicografia do médium baiano Divaldo Franco, ela faz uma narrativa dessa história, porque o texto bíblico ele é muito sucinto. E para a felicidade nossa, os espíritos ampliam os fatos, a narrativa de como aconteceu aquilo, porque eles entrevistam pessoas que lá estiveram e muitos deles também lá estavam. E como espíritos, pela mediunidade dos irmãos da doutrina espírita, eles trazem para nós esses relatos mais detalhados. Eu disse médiuns espírita, mas tem médiuns de qualquer religião ou médiuns sem religião, porque médium é uma faculdade do ser humano. Então ela diz que aquelas vozes que diziam: mestre, tem piedade de nós, cura-nos, e Jesus, olhando na direção daquela súplica, olha para eles e eles dizem: se quiserem, poderá curar-nos. E ele disse uma palavra. Os senhores são capazes de imaginar que palavra ele disse? Se quiseres, poderemos ficar curados. Ele disse: quero. Só isso. Se quiseres, quero ou não quero? A resposta seria essa, né? Ele disse: quero. Como não poderia ser outra, né? Vindo do Mestre Jesus. Mas não foi quero e estão curados. O milagre, né? Como a gente sempre vai pelo lado miraculoso, não foi assim. Ele disse: quero. Mas antes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes eram uma espécie de autoridade sanitária, também judiciária, né? E religiosa. Era muita autoridade nesses homens. E eles eram autoridade sanitária porque quem tinha qualquer doença que fosse considerada grave e pelos ritos do judaísmo fosse considerado pessoas impuras, portanto, que eram vítimas do castigo de Deus, teriam que ir ao sacerdote e eles examinavam. Ah, você está com a suspeita aqui de lepra, mas eu não sei se é ou não é. Daqui a 7 dias você volta para ver se evoluiu ou se melhorou. Pode ser uma doença de pele comum, né? Uma dermatite ou coisa do tipo. O sujeito voltava, ele dizia: está melhorando, mas ainda não está bom. Daqui a mais 7 dias, ia prescrevendo as voltas, até que ele dizia: você não tem nada. Aí dava para ele a autorização, a carta de autorização, para que ele se reinserisse na sociedade. Você está bom. É um dos membros da sociedade. Pode exercer o seu direito sagrado de ir e vir. Por isso que Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes, para que lhe deem carta de reinserção na vida, na saúde. Mas o fato é que eles sabiam também que teriam que fazer isso. E quando eles dão as costas e que dão os primeiros passos em direção a Jerusalém, para ir aos sacerdotes, já foram observando que as suas pústulas, as suas feridas purulentas,
alguns deles já com faltando dedo, o nariz já carcomido. Eles foram observando que estava tudo se recompondo com uma rapidez espantosa. E a poucos passos, já não sentia mais aquele odor fétido que estava exalado por eles, e já viam seus corpos perfeitos, sem nem sequer uma mancha da terrível doença causada pelo bacilo de Hansen, a lepra. Era, como diz a nossa benfeitora Amélia Rodrigues, a constatação do estado íntimo dos homens. A morféia de fora provinha das regiões recônditas do espírito, porque a doença do corpo só reflete o nosso perispírito doentio, e o perispírito está entre o corpo e o espírito, refletindo todas as nossas mazelas ou as nossas bondades, as nossas virtudes. Infelizmente, temos mais mazelas do que virtudes ainda, mas estamos a caminho, não é? Então ela diz que os discípulos por pouco não se evadiram do local, aparvalhados que estavam. Eu acho que não foram, como quem diz, com vergonha. Se a gente for, o mestre fica. E aí, como é que a gente fica? Se somos os discípulos, os apóstolos desse homem. Ficaram tapando o nariz, olhando para o lado, botando a boca para não vomitar, e ficaram, né? Então, porque o espetáculo causava nojo, consternação. Enquanto que aqueles sofredores se mantivessem à distância dos 7 côvados, ainda assim o odor era insuportável. E foram e ficaram curados. Quando Jesus nota que os homens ficaram curados, um deles voltou. O título dessa palestra de hoje, dessa conversa, né? Minhas conversas não são palestras, são conversa. O título é, sempre pede um tema, apenas um voltou. Então vamos entrar agora na verdadeira conversa, apenas um voltou. Então, esse que volta para agradecer a Jesus e de joelhos, prostrado, na verdade, com o rosto em terra, como que até a beijar os pés do mestre, agradecendo, louvando. E diz ao mestre, que devo fazer agora? Jesus diz para ele, o que recomenda a lei? Porque ele sabia. Ele diz, segue-lhe as disposições, cumpre-lhe os dispositivos e os ritos para que te deem carta de cura e reingresso na saúde. Porque Jesus, ele dizia, não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Então, tudo que era para ser cumprido, que deveria ser cumprido corretamente, ele exigia o cumprimento. Algumas coisas ele aboliu, modificou. Quando ele se referia que eu não vim modificar a lei, era no que pertine à lei de Deus, não a lei de Moisés, que a lei de Moisés é a lei do homem. A própria lei de Moisés, lá na Torá, que havia de fato inspiração divina, ele cumpriu. Aqui é uma delas. Era um costume. Mas aquilo que estava em desacordo, ele modificava. Sempre que ele dizia, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo, sai de baixo. Era alteração na lei. Era alteração na lei. Era uma espécie de PEC que ele fazia, né? Bom, agora o curioso é que esse homem que voltou e que pede a Jesus o que é que tem, pergunta o que tem que fazer, e Jesus manda que ele cumpra os ritos da lei, dos 10 leprosos, 9 eram judeus, mas só um era samaritano. Vocês já sabem que judeu e samaritano era água e vinho, ou vamos dizer, azeite e água, não se entendiam. Um judeu sequer pronunciava a palavra samaritano. Diziam aquele povo lá da Samaria. Na parábola do samaritano, quando Jesus pergunta qual dos 3 te parece ser o próximo do homem caído na estrada,
O doutor da lei não disse, foi o samaritano. E Jesus disse, mas um samaritano passando, deu socorro ao homem que estava caído. Ele diz assim, qual dos três te parece ser o próximo? E o doutor da lei diz, foi o que agiu com compaixão. E o que agiu com compaixão foi exatamente o samaritano. Então eles não diziam nem a palavra. Eram inimigos por uma causa que não veio o caso agora, que a gente ia entrar pela noite adentro aí, mas há séculos. E esse homem que voltou para agradecer e louvar a Deus e perguntar a Jesus agora o que teria que fazer, era um samaritano. Os 9 judeus não voltaram. E dizem algumas informações dos espíritos confiáveis que todos aqueles 9 que não voltaram, voltaram a ter a lepra. E aí a gente se pergunta, né? A nossa fraqueza ainda, bem feito. Não voltou, foi curado. Aquele samaritano, sim, deu o exemplo, veio agradecer. Mas aqueles 9, bem feito, né? A gente aqui vai dizer que não. Mas ainda tem a tendência a pensar assim. Mas não. Deus não castiga ninguém. Como era a crença que o leproso, um paralítico de nascença, um cego, era castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Deus dá oportunidade para que nós, através das expiações, possamos nos reerguer, pagar nossas dívidas. E ainda empresta o capital sem juros. Agora tem que pagar. Contabilidade divina não tem vermelho. Tem que ser azul. O vermelho lá não pode. Vermelho digo porque trabalhei na área fiscal. E quando diz no vermelho é negativo. Tem que estar positivo o balanço, né? Então, minha gente, aqueles 9 não voltaram e contraíram depois a lepra porque eles não estavam curados de fato. Jesus curou os seus corpos. E eles saíram, poderiam aproveitar aquela chance e curar o que verdadeiramente estava doente. A verdadeira lepra era no espírito. Então, a cura integral, eles não estavam prontos para receber. Aquele samaritano que voltou estava. E ele segue Jesus. O paralítico de Betesda, que havia 38 anos numa maca, e Jesus curou, ele esperando que alguém viesse jogar ele num tanque, que quando agitava as águas, quem entrasse primeiro ficava bom. Ninguém ficou bom naquelas águas. Porque era um fenômeno físico, meteorológico, que agitava as águas de tempo em tempo. E ninguém nunca ficou, mas eles acreditavam. E quando Jesus disse, está fazendo o que aí? Não, eu estou esperando que agite as águas, mas toda vez que agita as águas, que eu vou entrar, eu sou paralítico. Vai um na minha frente e entra. E Jesus disse, não, meu filho, não é essa água aí que vai lhe curar. Toma teu leito, levanta e anda. Ele disse, mas Senhor, como? Eu sou paralítico, não tem quem me leve. Ele não entendeu ainda, não caiu a ficha. E Jesus diz, toma teu leito e anda. E disse também, vai e se apresenta aos sacerdotes. E ele foi comemorar. Ele voltou a ter um problema, porque ele não seguiu Jesus. E não seguir Jesus não significava fazer a romaria, onde Jesus estivesse, estava lá ele, como parte do séquito dos discípulos. Não. Seguir Jesus, nós podemos segui-lo hoje e devemos fazer todo o esforço para segui-lo. Mas Jesus não está aqui, vírgula, ele está aí no meio. Porque ele disse que quando estivesse em nome dele, mais de 2 reunidos, ele estava no meio, ele falou no meio, não foi nem estou aí, disse estarei no meio. Então ele está aqui. Mas eu não preciso tê-lo fisicamente para segui-lo. Está aí a boa nova, em grego, evangelho, a boa notícia, os ensinamentos que ele traz para nós. Seguir Jesus é seguir os seus ensinamentos. Isso é seguir Jesus. Aquele paralítico não seguiu, os outros 9 não seguiram, e muitos outros não seguiram. E quem tem a oportunidade de seguir Jesus e não o faz, não preciso dizer
que é um prejuízo muito grande que ele vai alcançar. A pergunta que não cala. Quando Jesus diz para ele, quando o rapaz vem, o samaritano, e se ajoelha, e beija no chão, Jesus fez uma pergunta para ele também. Vem cá, eram 10. E cadê os 9 que não vieram? Jesus notou, né? Eram 10. O grito aqui é algazarra e eu curei os 10. Mas cadê os outros 9? Quando Jesus faz uma pergunta dessa, a impressão que dá é que Jesus estava cobrando o agradecimento e não era essa a intenção de Jesus. Porque, como a gente viu na primeira leitura do Evangelho, dá de graça, dá com a mão que a outra não veja, Jesus não ia cobrar por um bem que ele fez, que ele fazia de coração. Jesus não queria a ovação de ninguém, a bajulação, nem um agradecimento. Mas um dos deveres do cristão, digo do cristão, mas do homem enquanto encarnado, seja cristão, ateu, judeu, evangélico, católico, enfim, muçulmano, seja qual for a sua linha de crença ou nenhuma. É dever do homem, porque todos nós temos a lei de Deus na consciência, disseram os espíritos de Allan Kardec. Acho que na questão 621, se não me falha a memória. Então todos temos a lei de Deus na consciência. Se eu tenho uma necessidade muito grande, estou passando por uma situação vexatória, vem o irmão e me ajuda. É dever de todo ser humano ajudar o seu próximo, ajudar ao irmão necessitado, ajudar tal como Jesus faz, sem esperar a retribuição, fazer com a mão que a outra não veja, dar baixinho sem soar as trombetas e dar, doar, que é dar com compaixão, com amor. Dar é passar a posse daquilo que lhe sobra. Agora, doar é dar com amor. É isso que a gente tem que fazer. Então, é um dever de todo cristão, de todo cidadão. Mas é um dever também de quem recebe o benefício agradecer. Porque a gratidão é uma das grandes virtudes que nós podemos praticar. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, o ex-doutor da lei, perseguidor implacável dos cristãos, mas quando encontra-se com Cristo, lá na entradinha de Damasco, que perde a visão, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Aí, dali para frente, ele viu que o negócio mudou. Ele não tergiversou, ele fez só uma pergunta. Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? E ali também Jesus botou ele numa situação delicada. Vai, entra em Damasco, agora sem ver nada, cego, né? Olha, ele ia prender um sujeito lá, que era o líder de uma célula cristã que estava crescendo em Damasco. Prender o Ananias, que era o líder dessa célula cristã, e trazer com todos aqueles amarradinhos, puxando os cavalos até Jerusalém para ser julgado e apedrejado naturalmente, como foi Estevão, primeiro mártir do cristianismo, né? Aí Jesus diz, não, entra em Damasco e procura lá um tal de Ananias. Opa, mas era esse que eu ia prender. E agora? Eu cego vou procurar o cara? Vai lá e procura ele. E Jesus vai na frente e diz para Ananias, né? Uma linguagem nossa, né? Olha, Ananias, o Paulo que vinha ali, o Saulo, né? O Saulo de Tarso que vinha lhe prender, eu dei um jeitinho aí, ele tá sem ver nada, viu? Coitado. Vai lá na rua direita, deu até o endereço, ó. Vai lá na rua direita, impõe as mãos sobre ele e lhe restitua a visão. Ananias, oi? Ô Senhor, o que o senhor está me pedindo é isso mesmo? O senhor não sabe quem é ele? O senhor mesmo disse
o que é que ele vinha fazer aqui? Agora eu vou lá, vai. E Ananias vai restituir a visão. Resumindo que o assunto hoje não é Paulo, mas quando Paulo desencarna, chega no mundo espiritual também cego. Quem vai restituir a visão nele lá? Olha Ananias de novo. O próprio Ananias, em espírito, porque espírito não é cego nem aleijado, mas o perispírito estava de tal forma impregnado que ele se sentia cego. Então, Ananias vai lá e, em nome de Jesus, veja novamente Paulo. Ele é recebido por Ananias e por Abigail, a sua ex-noiva, né? Que era irmã do Estevão. A história é linda. Quem quiser, leia Paulo e Estevão, e tem uma obra muito importante de Hermínio Corrêa de Miranda, As Marcas do Cristo. Já não está mais em edição, mas num sebo, por aí, quem tiver, é uma pérola esse livro, a história de Paulo. Bom, então, meus amigos, com essa pergunta, que Jesus pergunta, cadê os 9? Jesus não estava querendo a bajulação, que eles viessem agradecer, não. É que Jesus sentiu falta, realmente. Poxa, foram os 9, 10 e os 9, só um veio, né? E ele já pensando, se apiedando daqueles 9, porque sabia o que iria acontecer com eles. Eles não estavam prontos. A gratidão. Paulo, falei em Paulo agora, o apóstolo Paulo escreve uma carta aos irmãos da comunidade de Tessalônica, conhecido como 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18. Essa carta, ou essa epístola, ele fala sobre a gratidão. Ele diz, aqueles irmãos de Tessalônica, e para todos nós em humanidade, que em tudo devemos dar graças, porque isto é a vontade de Deus para conosco em Jesus Cristo. Então temos que dar graça em tudo. E o que é dar graça? É apenas louvar? É, mas é também ser grato, agradecer por um benefício que lhe foi feito. Gratidão é um dever primordial do homem, porque é a vontade de Deus. Agora a gente pergunta, como é que a gente pode dar graça em tudo nos dias de hoje, com o mundo tão conturbado, tão assoberbado que andam as pessoas no dia a dia, parece que tudo hoje é veloz, ninguém tem tempo de nada. Como dar graça em tudo, inclusive na desdita, no sofrimento, na dor. Teve um avião que caiu recentemente, né? Um ATR, lá em, acho que no Paraná, no sul, né? E tinha uma pessoa que ia embarcar naquele voo e perdeu o táxi. Por alguma razão não conseguiu chegar. Por 1 minuto. 1 minuto. Não pôde fazer o check-in. E ele disse que se aborreceu. Porque, mas já foi 1 minuto, o avião ainda está na pista. Não, senhor, mas já fechou a porta, não pode. São as normas da ANA, não sei o que e tal. E ele confessou que ficou irritadíssimo com a pessoa que não deixou, que livrou ele da morte. Então veja, dar graças em tudo. Esse tinha motivo de sobra para dar graças, não é? E a família dos outros que morreram? Como é que Deus livra aquele por 1 minuto e deixa os outros perecerem, morrerem, embarcando num voo para a morte? É fácil dar graça num caso desse? Não é. Eu acho que não. Mas entendendo os desígnios de Deus, entendendo os atributos da divindade, quais são? Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é justo, misericordioso, bom, mas a gente para aqui no justo. Se ele é justo, tudo o que acontece tem uma razão, tem um propósito. Nada, portanto, é injusto. E a família daqueles outros, todos que pereceram no voo. Senhor, o Senhor salvou um e deixou todos nós aqui, viúvas, órfãos.
Se a gente vai entrar nos meandros da doutrina espírita, vai entender que tem lei de causa e efeito, tem expiação, e muitos daqueles estavam com sua passagem marcada para aquele dia. Na planificação reencarnatória, já tinham seus planos para aquele dia. E qual presidiário chega ao último dia de sua pena que não fica feliz quando recebe o alvará de soltura? Aqui é uma espécie de prisão para o corpo, porque o espírito é livre, mas ele fica enclausurado num veículo carnal denso, que vai tolhendo ele de todas as coisas, a gente querendo mostrar nossas tendências do passado, do sexo, da viciação, da desonestidade, da traição, da avareza, do egoísmo, da vaidade, e fica tudo ali encarcerado naquele corpo. Mas quando chega o dia de você voltar, se libertar, às vezes a forma é reunir todos numa nave e cair. Pense se você ficar numa UTI, entubado 15 dias, depois fazer extubação, porque não pode ficar mais, senão você estuba de novo, entuba, tira, volta, e a família tendo que dar plantão, adoece os que estão cuidando, porque adoece mesmo. Fica 2, 3, 6 meses, volta para casa no home care, aí fica lá de plantão, todo mundo sofrendo. E se a pessoa está saudável, pelas leis da biologia, ninguém morre saudável. Ninguém morre se o corpo estiver funcionando bom. Não pode. Mas o dia dele regressar à pátria era aquele. O combinado lá foi aquele. Dela, meu, desse, do meu filho, da minha mãe, todo mundo. Bom, mas estão todos saudáveis, cheios de saúde. Mas a validade venceu. Bom, não tem jeito. Todo mundo vai viajar, lá o avião cai. Ou vamos assistir um show no estádio, lá o estádio cai. Vamos para o circo pega fogo. Mas veja que sempre alguém escapa. Os que não estavam com a validade vencida, Todos que precisavam embarcar de volta para a pátria espiritual, não tem jeito. Viaja. O bilhete de passagem ali não tem mudança. Então, quando a gente pensa que Deus é justo, já vai compreendendo que a morte é uma passagem de fato. A gente sente a falta do calor, da presença, mas não separa ninguém a morte. Os que se amam continuam se amando. Quantas vezes a gente vê pessoas, vocês devem ter em casa, eu tenho, todo mundo, mas eu sonho tanto com minha mãe. Minha mãe morreu, eu tinha 6 anos, mas sonho tanto com ela. E às vezes tem gente que chega lá para o atendimento fraterno e eu pergunto, nesse sonho, ela está chorando, está sorrindo, está triste? Não, ela sempre diz que está cuidando de mim. E você acredita? Eu acho que é, né? Então veja, quem ama não se separa por causa da morte do corpo. E quem se odeia continua se odiando com a morte do corpo. Então não matem ninguém, porque vocês só estão matando um corpo. O ódio por aquela pessoa vai continuar e o dela por você. E vai ficar no ping-pong, no bate e rebate. Uma hora você é algoz, outra hora você é vítima. Por isso que quando a gente vê os grandes absurdos, crimes hediondos, não vamos ser piegas, nem fanáticos, mas vamos entender que no mundo há muita injustiça, mas não há um só injustiçado. Veja, há muita injustiça, mas não há um só injustiçado. Então, se Deus é justo, tudo o que acontece também é justo. É que aos nossos olhos, ainda míopes para a realidade maior, a gente só vê o que nos convém ver, o que nos agrada. Veja, um pequeno lapso. No outro, a gente fala logo, mas já pensou, viu o que fulano fez?
E eu, quando cometo uma coisa 10 vezes maior, que alguém me fala, mas foi só uma bobagem, foi um lápis, foi um deslize. Então, no outro, a gente sempre vê com a lupa ampliando. E no nosso próprio, ou nos nossos, a gente diminui. Bota o microscópio, vai, enfim, bota um véu. Nada que acontece é injusto. A gratidão é um dever de todos nós. O objetivo dessa conversa de hoje, lembrando a cura no atacado que Jesus faz aos 10 leprosos, é para lembrar que Jesus também curava todos, saduceus, samaritanos, judeus, romanos. Olha, Jesus, na hora do seu martírio, lá no Getsemane, quando os soldados, que não eram soldados romanos, não, aqueles que foram pegar Jesus eram soldados da guarda do Sinédrio, dos sacerdotes. E quando ele vai prender Jesus, que Pedro, sempre temperamental, o velho pescador de Cafarnaum, saca da sua espada e decepa a orelha. Malcom era o nome daquele soldado. E Jesus, ainda sabendo que ele vinha pegar para levar para a cruz. Não, Pedro, peraí. Não faz isso não, você já fez uma bobagem aí. Quem pela espada fere, pela espada será ferido. Lei de causa e efeito. Tudo que você fizer, volta para você. Se fizer o bem, por energia, pela lei de atração, por similitude, você atrai o bem. Ah, mas eu não faço nada. Estou em silêncio, eu nem falo. É um grande perigo. Pensamento. Eu não falo nada, mas estou olhando ali para ela e pensando. Olha a roupa dela. Uma moça de bem não usa um decote daquele. Não deve ter nem pai nem mãe. Ah, estou vendo uma aliança. Isso é qualidade de marido? Vai ver que é um casal. E aqui eu estou fazendo minhas conjecturas. Então a gente não fala, mas emite ondas de pensamento que se espraiam. E a gente vai se ligar com todos aqueles que também estão pensando do mesmo modo, na mesma frequência. Agora, se quando eu olho para uma pessoa, para a mesma mulher, que o outro falou do decote, da saia curta, da aliança, do marido, que não der, eu digo, não. Vai ver que ela é uma pessoa boa, gosta de se vestir assim, mas deve ter um coração bom. Eu já estou vendo que ela é uma pessoa, estou vendo uma candura no olhar dela. Quando a gente olha com os olhares de amor, a gente só vê a coisa bonita. Jesus passando com seus discípulos, tinha um cachorro lá, um jegue, um animal morto, fedendo, só tinha os dentes de fora, o cadáver. Senhor, por aqui, Senhor, está vendo que esse fedor aí? Jesus olhou e disse, mas olha, que dentes lindos desse animal. Todos os discípulos só viram a fedentina, a carne em putrefação. Jesus viu os dentes, um belo marfim lindo. Então a gente tem que ver, olhar nas pessoas e ver com olhos do bem. Você ama uma pessoa. Todo mundo diz, aquela mulher, não sei o que ela viu naquele homem. O homenzinho feio, baixinho, barrigudo, e não sei o que, ainda por cima tem um nariz troncho, parece um nariz de águia, nariz aquilino, né, o nome. E ela é tão bonita, não sei o que ela vê nele. Aí, as boas línguas, né, diz logo, deve ser rico. No mínimo é rico. Deixa eu ver o carro. Tá onde ele? Deixa eu ver o carro dele. E fica doido se não vê, né? Tem que ver. Ou quando é o contrário. As outras, né? Mulher. O que esse homem viu naquela mulher, hein? Que mulher sempre elogia as outras, né? Nenhuma mulher fala da outra. Não sei por quê, porque aquela mulher caprana, horrorosa. E ele tão bonitão, gatão. O que é que ela tem? Vai ver que ela é rica e ele é pobre. Aí começam as conjecturas. Então, vamos olhar para o outro com um olhar isento. Não, todo mundo para mim é bom. E não tem um dito no interior, quem ama o feio, o belo parece, né? Uma coisa assim. A minha mulher, por exemplo, não é tão bonita não, mas eu digo, quando eu chego num lugar, eu digo, estou procurando minha esposa aqui, que ela vê. Como é? É a mais bonita que a senhora vê. Aí diz, está difícil. Eu digo, e ver todas arrumadas, mas a minha, para mim, é mais bonita.
Nem sei se ela me acha mais bonita, eu acho que não, né? Porque ela não tem como não. Mas eu acho ela mais bonita. Então a gente olha é pela beleza que a gente não vê no exterior. É a beleza do sentimento. E o dever de gratidão, para encerrar, que eu nunca cumpro horário aqui, sou indisciplinado, o dever de gratidão é uma virtude que nós devemos manter ou fazer um esforço para cumprir esse dever. Dar sem exigir nada em troca. Como diz o dito popular, dar sem olhar a quem, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Agora, esse quem, quando recebe o benefício, agradeça. Agradecer não é bajular, é demonstrar a gratidão pelo bem que você recebeu, mostrando que você também é uma pessoa virtuosa, tem qualidades. O ser humano só evolui quando vai aplicando algumas dessas virtudes, passo a passo. Não é uma encarnação só, mas passo a passo, dia após dia, ano após ano, encarnação após encarnação. E assim a gente vai na escada da evolução que é longa, até um dia chegarmos à condição de espírito puro, tal como Cristo. E ele disse, né? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Minha gente, tem alguém hoje pela primeira vez aqui na casa? Não, né? Pronto. Então, moça, se não gostou da palestra, venha outros dias que tem bons palestrantes a casa. Eu sempre me esforço, mas é isso que eu posso apresentar ao máximo. Então, que Deus abençoe a todos, que Jesus seja com todos vocês. E aproveitando o tema que é gratidão, agradeço a paciência de todos vocês. Grande abraço, até a próxima.